Muito bem. Gente, agora sim. Boa noite para vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui no YouTube, no Instagram e estou com o pessoal aqui no Meet também, que é onde eu vou projetar a tela aqui, né, para a gente fazer o nosso aulão. Então, se você quer participar do aulão, vendo aqui, né, os slides e tudo mais, entra lá no meu grupo do WhatsApp, tá? E entra por aquele link que tá lá, que aqui no Instagram a gente não tem esses recursos, né? Então, por isso que eu tô fazendo a aula por lá, tá bom? Mas se você só quiser ouvir, você também vai conseguir. Deixa eu só compartilhar aqui o link para quem quiser ver aqui pelo YouTube. Gente, então vamos começando aqui, né? Então, primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso esquenta, super revisão para os concursos de Caçapava, para os concursos de Aparecida. E hoje a gente vai fazer o nosso aulão de língua portuguesa e eu espero que vocês gostem e que seja bem proveitoso. Depois da nossa aula, o que, que nós vamos fazer? Eu vou enviar para vocês lá no nosso grupo de WhatsApp o simulado, que amanhã a gente vai corrigir, né? Então, vai ser bem bacana se vocês puderem fazer, né, esse, esse simulado antes do nosso encontro de amanhã, que vai ser às 8h30 da noite. Beleza? Porque assim vocês vão poder, de fato, tirar as dúvidas de vocês e aproveitar melhor, né, o nosso encontro amanhã, tá? E essa resolução, né, das questões do simulado que a gente vai fazer amanhã juntas, ela é um exemplo de como que vai funcionar a nossa aula, né? Porque na semana que vem vai começar a super revisão. E se você vai prestar o concurso, eu super recomendo que você faça. No ano passado eu tive a oportunidade, né, de fazer esse esse tipo, né, de resolução de questões, né, de revisão com os alunos, e foi muito proveitoso. Muitas alunas tiveram bons resultados no concurso de professores aqui de São José dos Campos. Então, assim, vale a pena, tá? Então, se você quer conhecer, né, saber, né, como que vai ser esse, essa nossa super revisão, então você deve participar amanhã do nosso encontro ao vivo, tá certo? Porque amanhã, além de hoje, né, que a gente está tendo esse aulão que a gente vai começar aqui, a gente vai ter também a resolução do simuladinho que eu vou enviar lá no grupo para vocês fazerem. Combinado? Então tá. Comenta aqui para mim no chat, gente, qual é o concurso que você vai fazer. Você vai fazer o concurso de Caçapava ou o concurso de Aparecida? Ou você vai fazer os dois, né? Tem gente que vai fazer os dois. Comenta aqui no chat para mim qual concurso que você vai fazer. Caçapava, Aparecida. A Eunice vai fazer a Caçapava, a Elaine Aparecida. Quem mais? A Paula vai fazer a Aparecida também.
Quem mais? Responde aí para mim, para eu saber, para a gente direcionar aqui o nosso encontro certinho. Bom, por que que eu estou fazendo esses dois encontros em conjunto? Porque, gente, o edital, ele é muito parecido, muito mesmo, tá? Então, é possível trabalhar esses dois concursos juntos, porque o conteúdo é praticamente o mesmo, tá? Então, nos dois, a gente vai trabalhar lá no dia, lá na semana que vem, né? Na super revisão. Vão ser 5 dias, gente, de super revisão. Vai ser de segunda a sexta-feira, começando segunda-feira que vem, dia 8. Cada dia da semana a gente vai trabalhar uma disciplina. Então, eu trouxe até aqui para vocês verem junto comigo o calendário, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, ó, nós vamos, nesse encontro, né, resolver as provas antigas, tirar as dúvidas ao vivo, né, com os professores, no caso eu e o professor de matemática também, e vamos aqui ver. Ah, eu não pus nessa apresentação, não coloquei, mas eu lembro um pouquinho aqui de cabeça. Nós vamos ter na segunda-feira língua portuguesa, na terça-feira matemática, na quarta-feira legislação, se eu não me engano, na quinta-feira vai ser informática e na sexta-feira conhecimentos pedagógicos, tá bom? Então, cada dia desse da semana, a gente vai pegar questões tanto da Avança SP quanto da VUNESP, né, que são as bancas, né, dos nossos concursos aqui, e vamos resolver os exercícios. Como que a gente vai selecionar esses exercícios? A gente vai pegar aqueles assuntos que mais caem. Então, por exemplo, hoje no nosso aulão, a gente vai falar de alguns dos assuntos que mais caem em língua portuguesa, tá? Mas, óbvio, hoje eu não tenho tempo para falar muita coisa para vocês. Então, quem se inscrever, gente, para fazer essa super revisão, que está valendo super a pena, por apenas R$ 187, dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 18, super baratinho, para todo mundo ter oportunidade de fazer mesmo, tá? Quem se inscrever até hoje vai ganhar acesso ao meu curso de língua portuguesa, o curso que eu dei nos concursos passados, né? Então, são videoaulas que já estão gravadas, com todas as disciplinas lá, todas as matérias cobradas em língua portuguesa, tá bom? Então, vale a pena se inscrever hoje, beleza? Então, vamos lá. Essas aulas, esses encontros, né, ao vivo que a gente vai fazer na semana que vem, vão ficar gravados, para caso você não tenha algum dia, né, tem um imprevisto, não pode participar naquele horário, não pode participar naquele dia, ou é uma matéria que você tem um pouco mais de dificuldade, quer rever, né? Então, vai ficar disponível para você até o dia da sua prova. Tudo bem, gente? Então, vamos começar aqui com o nosso aulão. O que nós vamos falar hoje? Eu fiz uma enquete lá no grupo, quais eram, né, os conteúdos, dentre aqueles que eu coloquei, que são conteúdos que caem recorrentemente nesses concursos, dessas bancas que a gente está estudando, e muitos de vocês colocaram classe de palavras, né? Classe de palavras é um conteúdo fundamental para que a gente possa
relembrar ou aprender, né, dependendo do caso, alguns conceitos que são muito importantes também para a gente no nosso estudo. Então, no caso, por exemplo, para a gente estudar crase, né? Crase, a gente precisa conhecer aí um pouco sobre classes gramaticais para que a gente possa aprender de fato como usar a crase, né? Outro conteúdo que cai bastante e que esse conteúdo, né, de classes gramaticais ajuda bastante, de classe de palavras. No caso, o uso de advérbios, o uso de conjunções, regência e assim por diante. Então, por ser um conteúdo que dá base para outros conhecimentos que a gente vai precisar, né, adquirir para fazer a nossa prova, então eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Então, eu vou apresentar aqui o meu PowerPoint para que vocês possam acompanhar aqui comigo um pouquinho desses conteúdos, tá? Então, vamos. Bom, no meu curso, a gente começa estudando, como eu estou dizendo aqui para vocês, as classes de palavras, justamente por dar base a outros elementos aí do conteúdos que nós temos que estudar, tá? Então, esse material eu uso nessa minha aula, né? Mas como hoje a gente tem pouco tempo, eu vou passando aqui e vou ser bem objetiva das classes que a gente vai estudar hoje, tá? Bom, então vamos começar. Então, primeiramente, gente, quando a gente fala em estudar classes de palavras, a gente está estudando o que nós chamamos de morfologia, tá certo? Morfologia. Morfo quer dizer forma, e logia é o estudo, né? Logia, essa palavra logia significa estudo. Então, o estudo da forma, ou seja, o estudo da forma das palavras, tá certo? Então, quando a gente está estudando morfologia, a gente está estudando palavra por palavra, fora de um contexto, tá? Ou seja, a gente estuda a palavra na sua origem, isoladamente, tá bom? É diferente de quando a gente estuda a sintaxe, porque a sintaxe, ela seria o quê? A relação entre as palavras. Então, por exemplo, se eu falar Maria mora em São José dos Campos, por exemplo. Então, se eu estiver estudando sintaxe, Maria é o sujeito da oração. Mora em São José dos Campos é o predicado, ou seja, é aquilo que se fala sobre o sujeito. Isso é o que nós chamamos de sintaxe. Ou seja, a gente vai estudar as relações entre as palavras dentro de uma frase, dentro de um período. Agora, se eu pegar essa frase, Maria mora em São José dos Campos, e pedir para você fazer uma análise morfológica, você vai olhar palavrinha por palavrinha, não as relações que existem entre elas. Você vai olhar palavrinha por palavrinha e classificar. Então, por exemplo, Maria. Maria é um nome de uma mulher, né? Que é um ser humano do sexo feminino. Então, Maria, a gente vai dizer que é um substantivo. E como individualiza uma mulher entre tantas mulheres, a gente diz que é um substantivo próprio. Beleza? Maria mora. Mora. Mora é morar. Eu moro, tu moras, ele mora, nós moramos, vós morais, eles moram. Então, morar é um verbo. Beleza? Em São José dos Campos. Então, morar São José dos Campos.
Uma palavrinha que está ligando esses dois termos aqui é o em. Em, a gente classifica como uma preposição. Por quê? Porque estabelece a relação entre uma palavra e o seu complemento. No caso, São José dos Campos. Então, o em vai ser uma preposição. E São José dos Campos, da mesma forma como Maria, é um nome próprio. Então, a gente vai dizer que é um substantivo próprio. Beleza? Então, quando a gente estuda morfologia, a gente está estudando as palavras individualmente, tá? Fora de um contexto. E aí, se a gente for conceituar, né, o substantivo, a gente vai dizer que o substantivo é uma classe de palavras que tem como objetivo dar nomes. Dar nomes a seres, a objetos, a sentimentos, a ações, a lugares, a atividades e assim por diante. Então, ele vai dar nome, tá bom? O Bechara, Evanildo Bechara, que é um gramático importante, né? Tem uma gramática que é uma referência para muitos concursos, inclusive, ele diz: substantivo é a classe de palavra que caracteriza os chamados objetos substantivos, ou seja, aqueles que existem por si só, que subsistem por si só, como, por exemplo, um prédio, uma sala, mulher, entre outros, né? E qualquer coisa que possa ser apreendida, compreendida como uma substância, né? Digamos assim. Então, por exemplo, qualidades: orgulho, bondade, caridade. Estado, né? Estado é algo que pode ser passageiro, né? Então, saúde. Saúde, às vezes a gente está com boa saúde, às vezes a gente está com uma má saúde. Então, é um estado. Pode ser variável, portanto, né? Doença também, né? Vida e assim por diante. E sentimentos: saudade, raiva, amor. Então, substantivo é aquilo que vai dar, portanto, nome. Tudo bem? Aí ele vai poder ser caracterizado, né, classificado de diferentes formas. Se ele estiver individualizando um ser dentre tantos seres, a gente vai dizer que é um substantivo próprio. Se ele for generalizante, digamos assim, né? Ele estiver generalizando, então a gente vai dizer que ele é um substantivo comum. Então, por exemplo, se eu falar mulher, mulher é um substantivo comum. E se eu falar, por exemplo, Maria, Joana, Daniele, aí é um substantivo próprio, tá certo? Eu posso também, né, falar de substantivo abstrato, que é aquele que depende de alguém para existir, né? Então, por exemplo, os sentimentos. Desculpa, meu cachorrinho está latindo aqui. Então, quando a gente fala, é, por exemplo, de sentimentos, né? Como eu estava falando, eles, por depender de alguém para existir, a gente pode dizer que é um substantivo abstrato, né? Então, por exemplo, amor. Só existe amor se alguém amar. Saudade. Só existe saudade se alguém sentir saudade. Mas um prédio, um copo, uma caneta, uma casa, ela independe, né, do pensar, do sentir de alguém, né? Ele vai existir, ele é um objeto, materialidade, né? E existe alguns, inclusive, por exemplo, Deus. Deus é concreto ou abstrato? Então, as gramáticas, muitas gramáticas consideram como sendo concreto. Por quê? Embora ele não possa ser visto, digamos assim, independente da minha crença individual nele ou não, há muitas outras pessoas
que vão manter, digamos assim, a ideia de uma existência, né, de Deus. Ou seja, ele não depende da minha crença para existir, da minha crença individual, né? Por quê? Porque ele virou uma ideia que faz parte do imaginário coletivo. Então, por esse motivo, alguns gramáticos consideram, a maioria das gramáticas consideram como concreto. E o mesmo vai valer para bruxa, para fada, tá? Para duende, né? Que são ideias que independe da minha crença nelas ou não, tá bom? Bom, aí, continuando aqui, eu vou passar, porque senão não vai dar tempo da gente falar de tudo, né? Eu dei alguns exemplos de classificação dos substantivos para vocês, né? Eles podem ser simples, quando só tem uma palavrinha, por exemplo, casa. Composto, quando tem duas ou mais palavrinhas, né? Radicais, que a gente diz. Por exemplo, guarda-chuva. Então, formado por dois radicais, né? Couve-flor, formado por dois radicais. E assim por diante, tá? Bom, e o substantivo, gente, ele é. Deixa eu compartilhar aqui de novo, que está pausado aqui. O substantivo, o que, que acontece com ele? Se a gente for pensar, né, como que eu posso dizer? Numa relação de importância dentro de uma frase, né, vamos dizer assim, a gente vai dizer que o substantivo, ele é forte. Então, quando a gente tem uma frase, né, por exemplo, a gente vai dizer, né, que. Peraí, gente, que eu estou tentando projetar aqui para vocês. A gente vai dizer, né, que o substantivo ele vai ser o mais forte e os que estão ao seu redor vão se ligar a ele, tá? Então, quando a gente estuda as classes de palavras, né? A gente começa falando do substantivo, porque a partir dele, outros vão se ligar, tá? Então, por exemplo, o adjetivo. O adjetivo é aquela classe de palavras que tem como função caracterizar, delimitar o sentido, né, o significado, caracterizar um substantivo. Então, por exemplo, casa amarela. Casa é o nome de um tipo de moradia, de residência, né? Existe casa, existe apartamento, existe mansão, existe kitnet e assim por diante, né? Então, casa é um substantivo. Amarela é a característica desse substantivo. Então, a gente diz que amarela é um adjetivo. Beleza? Moça inteligente. Moça é um substantivo. Inteligente é a característica desse substantivo. Homem brasileiro. Homem é o substantivo. Brasileiro é a característica desse substantivo. Então, a gente diz, né, que o adjetivo tem como função ligar-se, caracterizando um substantivo, tá bom? Aí, além do adjetivo, que vai se ligar ao substantivo, nós temos também o artigo. O artigo, ele também tem essa função, né, de ligar-se ao substantivo. E quando ele se liga ao substantivo, qual é o objetivo dele, digamos assim, né? O objetivo dele vai ser qual? Vai ser determinar ou indeterminar o substantivo. Como assim? Então, existe substantivos que são determinados ou indeterminados a partir do uso de um artigo. Então, quais são os artigos? Então, se você olhar aqui na nossa tela, artigos definidos. O a
as. Artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Então, esses artigos, quando a gente usa, né, ligado aí a um substantivo, a gente vai trazer um significado para ele, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, por exemplo, esse exemplo que está aqui na tela, o gato rajado é meu, ou um gato acabou de pular o muro. Quando eu falo o gato rajado, o gato, o fato de eu usar o artigo o, que é um artigo definido, como vocês conseguem ver aqui na tela, ele traz uma noção para quem está me ouvindo, né? De que eu conheço esse gato. Então, tá, essa frase aqui fica meio óbvia, né? O gato é meu. Mas se eu falar assim, o gato pulou o muro, ou o homem veio aqui trazer o seu livro. Isso dá uma noção para quem está ouvindo de que eu conheço esse homem, ou de que eu conheço aquele gato que pulou o muro, né? Quando eu falo o gato, o homem, tá certo? Agora, se eu falar, um homem veio aqui e deixou um livro para você. Ele dá a ideia, para quem está me ouvindo, de que eu conheço esse homem ou não? Um homem veio aqui te chamar. O que vocês acham? Quando eu falo isso, um homem veio aqui te chamar. Você tem a ideia de que eu conheço ou não conheço esse homem? Responde aí para mim, para eu ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então, isso, exatamente. Ele dá a ideia para nós, né, de que a gente não conhece esse homem, tá certo? Então, quando a gente quer indeterminar um, 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 um substantivo, né, a gente vai se utilizar desse recurso, que é o artigo, beleza? E qual que é a importância do artigo para nós? A importância do artigo para nós é que quando a gente vai falar de crase, a gente vai ver que a crase é a soma de dois sons idênticos, de dois as. E um desses as é justamente um artigo. Então, eu preciso saber o que é um artigo, tá bom? Eu não posso esquecer. Então, aqui, artigos definidos: o, a, os, as. Artigos indefinidos: uma, uns, umas. Então, uma moça perdeu o celular. Quem é? Não sei o nome dela, mas eu vi ela reclamando aqui. Ou seja, uma moça, não sei quem é, né? Não conheço pessoalmente. Então, eu indefino esse substantivo, né? E o artigo definido também dá para usar, por exemplo, quando a gente quer dar o quê? Uma importância, né? Para uma pessoa, por exemplo. Se eu falar assim, o Pelé é o cara. O cara. Esse o é um artigo. Quando eu falo o cara, você entende que eu estou dizendo o quê? Essa expressão, o cara. O que você entende? É algo bom ou é algo ruim? É algo bom, tá certo? Então, quando eu falo ele é o cara, quer dizer, ele é muito bom, ele é muito esperto. No caso do Pelé, ele era um jogador excelente e assim por diante. Então, o concurso, ele gosta também de trabalhar, tanto a VUNESP quanto a Avança, eles gostam de trabalhar com semântica. O que é semântica? Semântica é quando a gente trabalha
com o significado das palavras, tá certo? Então, qual o significado delas dentro do contexto que elas estão ocupando, tá? Então, isso poderia ser perguntado, por exemplo, tá? Então, gente, qual é a função do artigo? Definir ou indefinir o substantivo. Então, gente, o artigo, ele só pode acompanhar o substantivo. Guarda essa informação que é fundamental para você aprender a usar crase corretamente, entre outras coisas que são importantes, tá? Então, o artigo tem a função de determinar o substantivo. Ele vai determinar o verbo? Não. Vai definir o verbo? Ele vai vir acompanhado na frente de um verbo? Não. Só vai vir acompanhado na frente de um substantivo. Mas e se ele vier acompanhando um verbo? E aí? O que nós teremos aí? Acontece alguma coisa, porque se eu estou falando para você que a regra é o artigo só pode vir acompanhando o substantivo. E, de repente, eu tenho, né, um artigo acompanhando uma outra palavra que não é um substantivo. Por exemplo, olha esses exemplos aqui. Não sabe o como me agrada. Não sabe o como me agradar. Ou o é da coisa. Ou conte-me o porquê dessa tristeza. Então, essas palavrinhas que estão em azul não são substantivos, né? Então, na sua origem, o como vai ser uma conjunção. Na sua origem, o é um verbo. Na sua origem, o porquê é uma conjunção, tá? Porém, quando ele vem acompanhado de um artigo, ele passa a ser uma palavra substantivada, tá bom? Então, é como se ela passasse a ser um substantivo. Beleza? Bom, aí, vou pular isso aqui. Vamos falar aqui rapidinho do verbo. O verbo é uma classe gramatical também importante para nós, né? Por quê? Porque o verbo, ele também pode ser a base das orações, das frases que a gente lê, que a gente analisa, né? Para responder um enunciado de uma questão, etc, né? Então, o que seria o verbo? O verbo é uma unidade que significa ação ou processo, tá? E vai expressar ideias de modo, tempo, pessoa e número. Então, essa é a definição que o Bechara dá. Mas, para falar de uma forma mais simplificada, o verbo é aquela palavrinha que pode trazer a noção de uma ação. Então, por exemplo, correr, falar, dançar, cantar, sorrir, escrever, dormir, acordar, sonhar, voar e assim por diante. Então, todas essas palavras que eu citei aqui são exemplos de verbo. E o significado delas traz justamente a ideia, né, de ação. Mas existe só verbo de ação? Não, existe verbo também que indica estado ou ligação. Então, por exemplo, no caso da língua portuguesa, nós temos o verbo ser e o verbo estar. Então, o verbo ser, ele vai indicar, por exemplo, quando eu falo assim, ela é a minha mãe. Então, esse ele indica o ser, justamente, né? E faz uma ligação entre ela, que é o pronome, e mãe, que é o substantivo. Então, aqui eu costumo dizer que o é um verbo de ligação, tá? Agora, quando eu falo, por exemplo, ela está triste, verbo estar. Quando eu falo ela está triste, essa tristeza é uma condição permanente ou passageira? O que vocês acham?
Responde aí para mim no chat. Ela está triste. É uma condição permanente ou passageira? É uma condição passageira, muito bem. Então, o que, que nós temos aqui? Um verbo que indica estado. Beleza? Muito bem, Amice. Passageira. Então, indica para mim estado. Beleza? Então, os verbos podem indicar ação, podem indicar ligação, podem indicar estado. Então, a gente sempre vai ler e tentar analisar, né? O significado para a gente atribuir qual é a função desse verbo, tá? E os verbos, eles podem, como que eu posso dizer? Ter necessidade de complemento ou não, né? Então, eu posso falar assim, por exemplo, eu comprei um carro. Então, se eu só falasse eu comprei, você ia ficar assim, comprou o quê? Ou seja, o verbo comprar está pedindo um complemento para fazer sentido. Aí eu falo um carro. Então, um carro vai ser um complemento verbal, beleza? Então, existem verbos que pedem complemento. Agora, se eu falar assim, a criança tropeçou. A criança tropeçou e caiu, por exemplo. São dois verbos. Tropeçou, caiu. Então, esses dois verbos são exemplos de verbos que não precisam de complemento. Se eu falar assim, nossa, tropecei, não precisa de complemento, tá certo? Então, você entende a informação. Se eu falar, nossa, a criança caiu, você também entende, não precisa de complemento. Então, tem verbo que pede complemento e tem verbo que não pede complemento, tá bom? Quando o verbo pede complemento, ele pode vir acompanhado de preposição. Então, a preposição é uma palavrinha que a gente diz que é invariável, né? Ou seja, ela não vai para o feminino, ela não muda de plural para singular, de singular para plural, né? Nada disso. Ela permanece ali sem variação, tá? E a função dela vai ser ligar duas ou mais palavras, dois ou mais termos da oração, estabelecendo uma relação entre eles. Por exemplo, quando eu falo assim, as crianças gostam do parque. Então, ó, vamos pensar na morfologia aqui? O que é o as? As vai ser um artigo, beleza? Crianças. O que vai ser crianças? Crianças vai ser um substantivo. Gostam vai ser verbo. Do parque. Então, o parque está complementando o verbo gostar, tá certo? E o que está ligando os dois? A palavrinha do, que é o de mais o. Esse o seria um artigo, né? Ele está se somando aí a essa preposição de, tá? Então, o verbo gostar, ele pede preposição. Eu não tenho como tirar o de daqui. Eu não tenho como tirar. Se eu tirar, fica estranho, fica, né? Você percebe que está faltando, que tem um erro ali. Se eu falasse assim, ó, as crianças gostam parque. Fica estranho. Por quê? Porque o verbo gostar, ele sempre pede preposição de. Quem gosta, gosta de. Beleza? Então, as crianças gostam do parque, tá bom? Nós fomos ao cinema. Então, verbo ir. Então, nós é um pronome, né? Que está se remetendo a um conjunto de pessoas em que eu estou junto, né? Então, eu só falo nós se eu estiver junto. Se eu não estiver junto, eu vou falar eles, elas, tá certo? Então, o nós é a primeira pessoa do plural. Então, quando eu falo nós, é um pronome. Beleza. Nós, pronome. Fomos, é o verbo ir. Fomos
algum lugar. Que lugar? O cinema. Então, nós fomos ao cinema hoje. Beleza? Então, o que está ligando o verbo fomos ao substantivo cinema? A palavrinha ao. O que é esse ao? É a preposição a mais o artigo o. Por que tem um artigo o aí? Fala para mim. A palavra cinema é masculina ou feminina? Cinema é masculino ou feminino? Fala para mim aí no chat. Masculino, muito bem. Então, fui ao cinema. Fui ao cinema. Então, eu tenho preposição a mais artigo o. A mais o ao. Então, eu tenho aqui uma soma desses dois. E é aqui que a gente aprende crase. Então, eu vou projetar para vocês aqui, que estão aqui no Google Meet comigo, a minha tela do tablet. Porque eu vou mostrar para vocês como que a gente estuda, a crase. Então, eu disse para vocês, né? Para a gente aprender a usar crase, a gente precisa. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá. Então, para a gente aprender a usar crase, a gente precisa saber o que é artigo, saber o que é preposição. Por quê? Porque a gente vai perceber que a crase é a soma de dois sons idênticos, né? Então, por exemplo, peraí, deixa eu fazer assim para ficar maior. Então, aqui, por exemplo, ó. Então, eu falei para vocês. Opa. Escrever. Então, aqui, quando eu falo para vocês. Ué, minha caneta não tá funcionando. Por quê? Criar nota. Eita, nós. Ah, tá. Peraí, gente, que eu tô viajando aqui. Convidar. Ai, que saco. Ah, agora sim. Vamos lá. Então, se eu escrever assim, ó. Eu fui. Aí eu vou colocar aqui de outra cor. O cinema. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma preposição e eu tenho aqui um artigo. Beleza? Esse artigo, o, é um artigo masculino que está determinando um substantivo masculino, que é cinema. E essa preposição a é uma exigência do verbo ir.
Essa exigência é o que nós chamamos de regência, regência verbal. Ou seja, a regência verbal, ela diz o quê? Existem verbos que pedem e não pedem complemento. E esses verbos, eles podem vir acompanhados ou não de preposição. Se eles vierem acompanhados de preposição, então a gente vai ver qual é a preposição que ele precisa. Então, quando a gente estava olhando lá o nosso PowerPoint, a gente viu que existem as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás, que são, desculpa, trás, que são essenciais. E aquelas que são acidentais, né? Ou seja, eventualmente podem ser preposições. Durante, como, conforme, feito, exceto, salvo, visto, etc. Tá? Ou seja, o a, ele é uma preposição, beleza? E aqui eu sei por quê, porque está ligado ao verbo, tá? Maravilha. Agora, olha esse outro exemplo. Eu fui, aí eu vou fazer do mesmo jeito, com duas cores para vocês enxergarem. Eu fui a algum lugar. Que lugar? A praia. Porque em cima era cinema, masculino. Agora eu tô colocando praia, que é feminino. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou somar esses dois. E a somatória dos dois, desses dois sons idênticos, vai dar o A com crase. Então, a crase, olha só o sentido do meu acento. É o acento grave, tá? É diferente do acento que a gente usa para a palavrinha é, que é o acento agudo, né? Então, o acento grave é o sinal indicativo de crase. Então, a crase é a soma de uma preposição mais um artigo. E por quê? Porque são sons idênticos, tá bom? Então, ó, vou dar um exemplo. Se eu escrever isso aqui, fale para mim se pode ter crase ou não, tá? Estou. É uma construção própria, bem característica de Portugal, né? Estou a falar com sua mãe. A gente não usa muito desse jeito aqui, né? Mas existe, é correto, tá? E é muito comum, no caso, em Portugal, né? Estou a falar. Então, aqui, digamos, esse A aqui, ó, ele poderia ter crase? Sim ou não? O que que vocês acham? Então, pensa aqui comigo, ó. Aqui é um verbo, aqui é um verbo. Aqui eu tenho um A. Esse A é uma preposição? É um artigo? Ou é a soma dos dois e está precisando de uma crase? O que que vocês acham? Fala aí no chat para mim. Vocês acham que tem crase ou não? Não, né, Maria? Muito bem. Por que que não tem crase, gente? Por que que não tem crase? Não vai ter crase? Maria, pode falar, querida. Dani, E- sei lá, não sei se eu tô certa, é uma preposição Isso, ou... Ai, meu perfeito. Deus. Perfeito, Maria, muito bem. É uma preposição. Por que que é uma preposição e não é um artigo? Porque o que que eu falei para vocês, gente? O artigo, qual é a função do artigo?
A função do artigo é definir o substantivo. E falar não é substantivo, ó. Coloquei aqui, ó, é um verbo. Então, não tem como eu usar um artigo antes do verbo, tá certo? O artigo eu só uso antes de substantivo. Então, não tem como eu somar, porque aqui só tem um A, e esse A é uma preposição, porque ele está mediando aqui a relação entre esses dois verbos, tá bom? Então, não tem dois As para que eu possa somar e criar uma crase, tá? Então, antes de verbo, não tem crase, tá? Quando eu estiver, quando eu pensar, por exemplo, porque assim, gente, a aula de crase, ela tem bastante coisa para falar, né? Aqui a gente está fazendo um resumão. Então, a crase, a gente está vendo o quê? Que ela é, né, a soma de dois sons idênticos, tá certo? No caso, o som da letra A, beleza? E na língua portuguesa, só o A poderia receber crase, tá? Que sons idênticos são esses, então? O A mais o A. Eles são coisas diferentes. Então, um é a preposição, ou seja, tem a função de ligar uma palavra ao seu complemento, né? Então, vou ao cinema. Esse a é uma necessidade do verbo ir, tá? Então, vou a algum lugar. Que lugar? O cinema. A mais o ao. Então, a preposição serve para ligar elementos de uma mesma oração, de uma mesma frase, de um mesmo período, né? Estabelecendo ali uma relação entre eles. E esse outro a aqui vai ser artigo. E o artigo, qual é a função do artigo que a gente conversou? Definir o substantivo. E qual substantivo que pede um artigo a? O substantivo feminino ou o substantivo masculino? Substantivo feminino, né? Eu não posso falar a menino. A menino acabou de chegar. Não faz sentido, né? É o menino acabou de chegar. Ou a menina acabou de chegar. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu somo esses dois, eu vou ter a crase. Bom, se o a é um artigo feminino, logo, ele só vai aparecer antes de palavras femininas. Então, eu posso colocar crase antes de palavra masculina? Sim ou não? Posso colocar crase na frente de palavras masculinas? O que vocês acham? Não pode. Muito bem. Então, gente, por exemplo, se eu falar assim, por exemplo, expressões que a gente usa, né? Então, vou escrever, vou vender o meu curso à vista, ou vou vender o meu curso a prazo. E aí, vai ter crase? Então, vamos lá. Vamos colocar assim, ó, vendi, para ficar mais curto. Meu curso, vou colocar aqui, e vocês vão falar para mim se tem crase ou não, à vista. Ou vendi
meu curso a prazo. Então, isso aqui são expressões que podem eventualmente usar crase. Mas, vamos lá. Quando eu falo à vista, tem crase? O que vocês acham? À vista, tem crase? Vendi meu curso à vista. Muito bem, Luciene. Tem crase. Por que tem crase? Porque vista é uma palavra feminina, é um substantivo feminino. Então, essa expressão aqui, construída com palavra feminina, sempre vai ter crase. Agora, vendi meu curso a prazo. Tem crase ou não tem crase? O que vocês acham? Não, muito bem, Luciene. Não tem. Por quê? Porque a palavrinha prazo é uma palavrinha masculina. Então, aqui não tem como ter crase. Aí eu vou perguntar para você: esse a aqui é artigo ou é preposição? O que vocês acham? Esse a que está aqui é artigo ou preposição? Preposição, muito bem. Não tem como ser artigo, né, gente? Porque se a palavra prazo é masculina, não tem como colocar um a antes, né? Esse a, ele é uma preposição. Por quê? Preposição, ela não varia, né? Em gênero, em número, ela é sempre intacta, desse jeito aí. O que pode acontecer é ela se somar a alguém. Então, se ela se soma ao a, dá o a com crase. Se ela se soma ao o, fica ao. E se ela não se soma a nada, fica a. Mas ela tá aqui, ó, intacta, tá vendo? Ó. Só aqui que ela some, mas eu preciso colocar um sinal para mostrar que tem mais de um a dentro dessa palavra aí. Beleza, gente? Então, o que pode cair no concurso? O simulado que eu coloquei, que eu fiz para vocês, vai ter algumas questões, né? Que eu vou mostrar por cima aqui para vocês daqui a pouquinho. E vai ter questão de crase, né? Então, o concurso, ele gosta, por exemplo, de cobrar da gente, por exemplo, colocar lá várias frases e pedir para você dizer, classificar, melhor dizendo, o a em cada uma das situações. Então, se eu falo, a casa caiu, é, é voltamos a nos falar, por exemplo. Eu a ensinei, eu a ensinei a ler. E aí, para finalizar essa parte aqui, me fala qual é a classe de palavra desse a aqui, ó? A casa caiu. Esse a é o quê? É um artigo? É uma preposição? É um pronome? Existe pronome a? Existe. Então, por exemplo, o que é pronome? É uma palavra que vai substituir o nome. Então, por exemplo, eu posso falar, ela é minha mãe. Então, ela é um termo que eu uso para me dirigir, para me referir, melhor dizendo, a alguém, tá certo? Da mesma forma como ela é um pronome, o a pode ser um pronome. Se eu falar assim, por exemplo,
Ele a ama muito. A ama. Ou seja, ama ela. Só que, gramaticalmente falando, é incorreto falar ama ela. Então, o correto seria a ama. Tá bom? Então, vamos lá. Muito bem, Maria. A casa caiu. Esse a é um artigo. Beleza. Voltamos a nos falar. O que é esse a aqui? Maria e Evelyn falaram, né? Beleza. Muito bem, meninas. Preposição. Então, aqui, uma preposição. Eu a ensinei a ler. E aí? Esse primeiro a é o quê? Eu a ensinei. Esse a é o quê? Pronome, muito bem. É como se eu dissesse assim: eu ensinei a Juliana a ler. Eu a ensinei. Então, esse a aqui é um pronome. Muito bem. E esse a aqui? A ler. Esse a vai ser o quê? Esse a vai ser preposição. Lembra? Ele está na frente de um verbo. Não tem como ser um artigo. Quando eu colocar um artigo na frente de um verbo, é porque eu estou tornando aquele verbo um substantivo, tá bom? Então, se eu falar assim, por exemplo, ó, a palavrinha jantar. Jantar pode ser um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta, nós jantamos, vós jantais, eles jantam, né? Nesse caso, é um verbo. Mas, se eu falar o jantar está pronto, por exemplo. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é um artigo, certo? Então, artigo vai determinar um verbo. Isso quer dizer que ele criou algo que nós chamamos de uma palavra substantivada. Isso aqui é o que nós chamamos de substantivação. Ou seja, eu transformei essa palavra, que era um verbo, em um substantivo. Agora, se não for esse o caso, não vai ser um artigo, tá bom? Vai ser, como aqui, ó, a ler, vai ser uma preposição. Então, esse tipo de questão cai, cai, cai. Vou mostrar para vocês, tá? Bom, gente, olha só. Como eu disse, hoje era um aulão. O meu objetivo final era ensinar a crase. Então, para ensinar a crase para vocês, sobre o que eu tive que falar? Eu tive que falar das classes de palavras. Então, eu falei o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é artigo, o que é verbo, o que é preposição. Aí, depois que a gente falou disso, eu falei para vocês de regência, que existem verbos que pedem preposição. E aí nós conseguimos chegar em crase. E aí eu falei basicamente o que seria a regra geral da crase para vocês. Isso é um resumo do resumo do resumo. Porque, obviamente, a nossa proposta hoje, né? Nem que eu quisesse, eu conseguiria dar uma aula super completa, porque a gente não teria tempo para isso, tá? Mas, como eu disse para vocês, quem se inscrever
na super revisão, que vai acontecer a semana que vem, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas. Segunda-feira, língua portuguesa. Terça-feira, matemática. Quarta-feira, legislação. Quinta-feira, informática. E sexta-feira, conhecimentos pedagógicos. Olha quanta coisa. A gente vai, no caso, cada um desses dias, resolver questões, tá bom? E aí, questões reais, tá, gente? Questões que eu tirei da prova. Esse simuladinho que eu preparei aqui para vocês e vou mandar para vocês lá no grupo, para vocês tentarem responder antes do nosso encontro amanhã. Amanhã a nossa live vai ser às 8h30, que eu vou dar aula no pré-vestibular, vou voltar para casa e vou fazer a correção do simulado com vocês. Então, venham e, de preferência, tentem fazer essas questões antes. Então, se você se inscrever para participar do nosso encontro, que vai ser um encontro, portanto, longo, né? De 5 dias. Na semana que vem, se você se inscrever hoje, você vai ter acesso às minhas videoaulas de língua portuguesa. E lá eu dou todas as aulas de classes de palavras, todas as aulas sobre regência, concordância, enfim, é um curso completo mesmo para concurso público, né? No caso de língua portuguesa. E você vai. Isso, querida Evelyn, vai ser por aqui mesmo. Vou mandar o link lá no WhatsApp para vocês, lá no grupo, tá? Então, se vocês se inscreverem hoje no nosso curso, você ganha o acesso às videoaulas, beleza? Quanto que é o nosso curso? Gente, 5 dias de aula, de todas as matérias para você fazer uma revisão final aqui, é apenas R$ 187,90. E você pode parcelar em até 12 vezes, tá bom? 12 vezes de R$ 18. Então, gente, está super em conta e as aulas vão ser muito boas para vocês relembrarem os conteúdos antes da prova, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o material que eu vou enviar daqui a pouquinho lá no grupo. Deixa eu compartilhar aqui. Eu vou mandar isso aqui para vocês lá. Só achar aqui, pronto. E pronto. Então, olha lá. Eu vou mandar esse material lá para vocês. Caso você queira comprar o nosso curso, basta clicar nesse link aqui, tá? Que ele vai abrir o curso para vocês, tá vendo? E aqui tá o valor, ó, R$ 187,90. E você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 18,75. As nossas aulas vão ser ao vivo, né? Só focada em resolução das provas da VUNESP e da Avança SP, mas todos os conteúdos das duas bancas que a gente vai usar caem nos dois concursos, então você pode ficar tranquilo, tá? E nesse material aqui, que eu vou mandar para vocês, já já, vocês vão encontrar o nosso simuladinho. Então, ó, o simulado tá aqui. Você vai responder aí no seu caderno e amanhã eu vou corrigir com vocês, né? Então, aqui tem uma questão sobre colocação pronominal, aqui tem uma questão sobre crase,
aqui sobre ortografia, aqui sobre pronomes também, aqui sobre verbos e aqui sobre crase e preposição, beleza? Então, eu peguei essas questões, são 6 questões apenas que eu trouxe, né, para a gente ter tempo de para a gente ter tempo de corrigir esse simulado amanhã e, né, não ficar uma coisa atropelada, tá? Então, o que, que eu recomendo que vocês façam? Amanhã, eu vou mandar daqui a pouquinho aqui, terminando a nossa live, eu já vou mandar no grupo esse material, que é o nosso simulado. Você vai olhar as questões, responde no seu caderno ou no bloco de notas aí do seu celular, enfim, no lugar que você vai achar depois, né? E amanhã a gente vai conferir o resultado desse simuladinho aqui, tá? Se eu tivesse tempo, eu faria mais de outras matérias também, né? Mas como eu não tenho, a gente vai fazer só de língua portuguesa. E aí, gente, se você quiser estudar com a gente, última oportunidade, principalmente para quem vai prestar Caçapava, que já é dia 14 de abril, próximo, sem ser nesse domingo, no outro, né? Então, aproveita e faça a sua inscrição hoje. Se você se inscrever hoje, vou mandar o link para vocês. Vocês vão ganhar o acesso ao nosso curso de língua portuguesa. E aí, gente, em uma semana dá para você dar um gás aí no seu estudo de língua portuguesa, né? A partir dessas videoaulas. Então, vou mandar aqui para vocês o link do curso, tá? R$ 187,90 em 12 vezes de R$ 18. Vou mandar aqui e vou mandar depois lá no WhatsApp também, tá? Para vocês poderem aproveitar. A Luciene perguntou se eu vou mandar essa revisão no grupo. Vou mandar sim. Eu vou mandar, eu vou ver como é que ficou a gravação no YouTube, para ver se deu certo, porque eu estou fazendo teste. Se deu certo, eu mando já, assim que terminar aqui, eu mando o link, tá? Se não deu, aí eu tenho que esperar até amanhã para eu converter esse vídeo aqui do Google Meet para o YouTube. E daí eu mando para vocês. Beleza, gente? Então, gente, é isso. Bora estudar, bora se preparar. O curso está chegando e eu tenho certeza que vocês ainda podem relembrar conteúdos que vocês têm dificuldade ou não lembravam mais. E essa semana vai ser crucial para isso. Então, se você tem oportunidade, faça a sua inscrição. Pode parcelar no cartão de crédito e até 12 vezes. Belezinha? E façam um simulado. Vou mandar já no grupo lá. E aí amanhã venham aqui para a gente corrigir. Amanhã vai ser a partir das 8h30. Beleza? Então é isso, gente. Obrigada, bom descanso, boa noite e até amanhã.